Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Kátia Boulos, sou professora universitária, advogada e milito há muitos anos na defesa dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e da família. Hoje nós vamos falar em especial sobre a Lei Maria da Penha em detalhes. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Como toda mulher, eu pensei que o meu casamento fosse durar para sempre, mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará. Foi feita no ano seguinte, em 1984. E, a partir daí, foi descoberto que tinha sido meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento, eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer, faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu do fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada com tanta luta que eu tive para ele sair do fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobreviver e Posso Contar, onde eu trouxe o processo para dentro do livro e contei minha história de vida com ele, as agressões que eu e minhas filhas sofríamos. Esse julgamento foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos, porque chegou ao conhecimento de duas ONGs, o CEGIL e o CLADEM. O CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e o CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, eu, CEGIL e CLADEM, denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a Lei 11.340 levou o meu nome. Me homenagearam esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens. A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Bem, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, leva o nome de Maria da Penha, em alusão a Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense, que teve uma saga de mais de 20 anos, 23 anos, entre tribunais e organismos nacionais e internacionais, até que viu o Brasil ser responsabilizado pela falta de atendimento à sua situação, que representa a situação de milhares de mulheres que sofrem violência doméstica, de famílias que são prejudicadas por conta da violência doméstica sofrida e familiar, e que nada era feito até aquele momento. Então, houve uma transformação a partir desta saga de Maria da Penha, e por isso a lei se chama Maria da Penha. E nós vamos falar um pouco dessa lei hoje em detalhes, e eu começo por dizer que a lei, como eu disse, de 2006,
ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Portanto, esta é a finalidade e o objetivo da lei. Mas de que forma que isso acontece? Acontece, em primeiro, nos valendo da Constituição Federal, nossa lei maior, que é de 1988, que estabelece a lei, a partir delas é que vem a legislação especial. E a Lei Maria da Penha é uma das leis especiais que trata especificamente da temática da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, chamada CEDAW, que é a sigla, em inglês, desta convenção. E a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de Belém do Pará. A primeira de 1979 e a segunda de 1994, e ambas foram, portanto, ratificadas pelo Brasil e se tornam lei, porque foram recepcionadas pela nossa Constituição Federal. Então, como Maria da Penha lutou e teve que lutar no exterior, se valendo dos organismos internacionais que aqui foram mencionados, para poder fazer valer o seu direito a ver a punição, e antes de tudo, para ter a proteção dos seus direitos fundamentais que foram violados e de sua família, é que nós temos agora essa legislação especial que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Bem, na Constituição Federal, é importante que nós façamos esse contexto do ordenamento jurídico, sabendo que foram recepcionados os tratados internacionais e, portanto, eles valem como lei aqui no Brasil. Nós temos dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, em primeiro lugar, todos são iguais perante a lei, ou seja, é o princípio da igualdade. Não se pode fazer qualquer tipo de distinção, seja de cor, de credo, de raça, e isso vale para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Quais são os direitos fundamentais que são protegidos pela nossa Constituição? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ao menos formalmente, ao que está na Constituição, nós temos que nos valer de legislações especiais, como é o caso da Lei Maria da Penha, para que esses direitos sejam efetivados, sejam levados a efeito por políticas públicas que possam efetivá-los. Então, no artigo 226, que é mencionado, inclusive, no preâmbulo da lei, que a família é a base da sociedade e tem a especial proteção do Estado. De que forma? O Estado tem que assegurar à família a proteção aos seus direitos individuais nas pessoas de cada um que as integram. E, para isso, são necessários desenvolver mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações da família. A Lei Maria da Penha trouxe uma novidade, porque é uma lei que fala da proteção do gênero feminino. Portanto, quando fala violência contra a mulher, estamos protegendo o gênero feminino, sejam as mulheres nascidas biologicamente mulheres ou as transmulheres, que também são consideradas agasalhadas, ter seus direitos agasalhados pela lei. E a violência doméstica e familiar entra no nosso ordenamento jurídico como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí nós já vemos que a lei traz modalidades de violência que se pratica contra a mulher, nós vamos falar contra a mulher entendendo que não há distinção, porque é uma questão de gênero que se protege. E essas relações, e portanto, independem de orientação sexual, está no texto da lei. Quem é a vítima de violência doméstica e familiar? É a pessoa do gênero feminino. E o autor ou a autora da violência é a pessoa com quem a ofendida convive no âmbito doméstico, e é muito importante nós prestarmos atenção aqui, ou que faz parte do grupo familiar, independentemente de relação de sangue, de consanguinidade, podem ser parentes que descendem uns dos outros, mas independe do relacionamento consanguíneo, podem ser pessoas que se consideram aparentadas, pode ser qualquer relacionamento íntimo de afeto, seja ele atual ou seja ele encerrado. Então é importante nós falarmos isso. Por quê? Toda relação que traga esse vínculo da afetividade, relacionamento íntimo de afeto, nós já podemos considerar
como sendo a mulher ou do gênero feminino que sofre a violência, a vítima que merece a proteção da lei especial. Então, a lei já traz aqui as 5 modalidades de violência, porque muitas vezes se fala em violência e se pensa em violência física, no primeiro momento. Ela também existe, mas não é a que mais ocorre, e nós temos outras modalidades que não são muitas vezes lembradas, e a Lei Maria da Penha protege. Portanto, já traz a própria lei violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Quando nós falamos em crimes que se praticam contra a mulher, nós temos que falar que são infrações penais que podem ser tanto crime quanto contravenção. E, no caso, nós vamos falar aqui dessas modalidades que a Lei Maria da Penha nos traz. Modalidade da violência física, obviamente que o grau maior é o feminicídio. É a morte da mulher em razão do gênero feminino, né, por ser mulher, ou em decorrência de violência doméstica e familiar. Então, aqui nós temos outras modalidades de violência física e nós vamos deixar disponibilizado esse material para que possamos avaliá-los todos a contento. Mas é importante nós lembrarmos, por exemplo, das vias de fato. São aquelas agressões físicas que não deixam rastro, né? Não tem marca aparente. Empurrão, puxão de cabelo, é violência física, a Lei Maria da Penha protege também. Violência psicológica, ameaça, perturbação à tranquilidade, divulgação de sexo ou cena de nudez sem o consentimento da vítima. Violência sexual, estupro de vulnerável, importunação sexual é uma modalidade nova que nós temos recente, porque nós não tínhamos nada entre a contravenção e a modalidade do estupro. E agora nós temos a importunação sexual, que é aquela que não chega a caracterizar o estupro, mas a perturbação da vítima sob o aspecto sexual. Violência patrimonial pode ser dano, furto, apropriação indébita. E a violência moral, que são os crimes praticados contra a honra da mulher. Então, nesse caso, nós temos calúnia, difamação e injúria. Então, é uma gama muito grande, né, de crimes ou contravenções que se praticam e que todas elas estão protegidas pela Lei Maria da Penha quando a vítima é mulher em situação de violência doméstica ou familiar, como nós dissemos agora há pouco. Bem, é importante dizer que a Lei Maria da Penha traz um conjunto articulado de ações e também traz uma rede de apoio. Em primeiro, porque traz Estado, município, União e Distrito Federal, todos trabalhando, esses entes políticos trabalhando de forma articulada para proporcionar, por meio das políticas públicas, a garantia dos direitos dessa mulher que que é vítima de violência doméstica familiar. Quando nós falamos da proteção, vamos falar em primeiro que a lei prevê que toda mulher vítima de violência, nos termos da Lei Maria da Penha, tem direito a advogado ou defensor público em qualquer fase do processo, seja no início na delegacia, seja nos juizados especiais de violência doméstica, ela sempre terá direito a um advogado ou advogada, defensor, defensora pública. E é importante dizer aqui, independentemente da situação econômica, porque é uma dúvida, às vezes fala, bem, mas a pessoa tem recursos, não importa. A partir do momento em que ela é vítima de violência doméstica e familiar, ela procura e ela tem o amparo da Lei Maria da Penha, tem direito a um advogado e tem direito ao acompanhamento em todos os seus trâmites, até os trâmites finais. A não ser, existe uma exceção, e aqui é importante dizer, que sempre haverá um advogado ou uma advogada, um defensor ou defensora. Mas há situações em que, devido à urgência, à iminência, né, de mal maior, talvez até uma ameaça de morte, pode ser dispensada essa participação, porque o Ministério Público pode atuar diretamente, ou a própria ofendida pode se dirigir diretamente ao Judiciário, ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, e trazer a sua queixa, dizer do que se trata, e vai ter todo o arcabouço, todas as medidas de proteção em seu favor. Então, neste caso, serão as medidas protetivas de urgência, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. São diversas medidas e nós vamos falar delas logo mais. Mas sempre, no momento do início
Ela pode se dirigir diretamente, pode ir ao Ministério Público, e se não for ao Ministério Público, for diretamente apresentar sua queixa, obviamente que o Ministério Público, como fiscal da lei, como vai assegurar o direito, também será comunicado imediatamente para que as medidas possam ter a sua continuidade e a sua eficácia. Bom, logo mais nós vamos continuar com a segunda parte e nesse momento agradeço. Voltaremos logo mais com a segunda parte da Lei Maria da Penha em detalhes.